queria fazer uma contribuição para vocês no seguinte sentido, ainda no raciocínio do compost dá dinheiro. Recentemente, eu tive uma experiência com começar a fazer umas simulações em relação a essa pauta. Eu desenvolvi um simulador onde a gente joga determinados investimentos na fazenda e vê o efeito desses investimentos que foram realizados na fazenda no fluxo de caixa, sendo que esses investimentos foram contratados via financiamento. Então, ali eu consigo simular a carência que eu quiser dos diferentes investimentos. Eu tenho que acabar de pagar isso para depois colocar o outro. Eu preciso aumentar o número de parcelas porque o fluxo de caixa não está fechando e por aí afora vai. Por necessidade nossa, no projeto que nós estamos trabalhando, eu desenvolvi esse simulador e comecei a simular o efeito do compost na mesma vaca. Essa vaca, eu vou colocar ela fora do confinamento, eu estou esperando nela lá 5.000 quilos na lactação. Tá, eu vou colocar essa mesma vaca dentro de um confinamento, animal de genética, de FIV, etc. Esse animal, eu estou esperando ele 7.500 quilos na lactação quando eu faço isso. Espera lá, o que deu isso aqui no resultado da fazenda? Tá, ao confinar essa vaca, no semi-confinamento, essa propriedade já tinha uma margem de tantos centavos por litro. Quando eu levo esse animal para o confinamento e eu aumento a escala de produção dessa fazenda, o que aconteceu com a margem dessa fazenda? Dependendo, no caso, ela pode ter diminuído pela combinação que for a realidade, ou a margem por litro dessa fazenda pode ter aumentado, depende da realidade. E na realidade daquela propriedade, a gente executa a simulação. Aí eu vou falar para vocês assim, com muita tranquilidade. Os números são muito favoráveis. E começou a mudar a minha forma de pensar, que pode estar até trazendo um contraditório, e eu tenho confiança em vocês de fazer um contraditório que pode enriquecer nosso debate, em relação à nossa fala antes do nosso microfone de ouro, de que eu vou esgotar as possibilidades na fazenda para implementar o confinamento. Eu pensava assim, há uns 20 dias atrás, eu pensava que, assim, vamos colocar o máximo de vaca na propriedade, vamos fazer tudo, todas as possibilidades antes, depois eu penso em confinamento. Eu estou começando a entender, assim, que nós temos essa necessidade de padronizar, de padronizar, de ter um plano de negócio e tal, ela pode, às vezes, permitir com que o produtor, se ele tiver um bom plano de negócio, eu acho que dá para ele se permitir pular a etapa de esgotar as possibilidades naquilo que ele está fazendo, entendendo que aquilo ali está passando por dificuldades, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo questão de falar isso porque muitas pessoas que me ouviram em palestras, eu fazia a seguinte argumentação. Para você alojar uma vaca num composto, é do preço de uma vaca. Uma vaca. É o valor dela para alojar ela. Aí você vai crescer 30% da produção. Vamos falar assim, um resultado muito bom. Você cresceu 30% da produção. Se você comprar outra vaca, você cresce o dobro. Entendeu? Era o argumento que eu usava. Só que eu estou vendo que a necessidade de organizar o sistema, ela é um negócio que é quase vital para o produtor, né? E aí eu acho que a oportunidade nossa passa pelo seguinte, que eu venho falando muito no podcast, que é aprender a utilizar o capital de terceiro. Entendeu? Como é que eu posso fazer determinada operação com dinheiro que não é meu e ganhar a diferença? Então, a gente esperava pensando em trabalhar com capital próprio. E quando a gente começa a avançar no entendimento de que a cadeia produtiva do leite precisa de aprender a trabalhar com capital de terceiro, a gente começa a entender assim, pera lá, cara, existe a oportunidade de eu ganhar os dois dinheiros. Ganhar o dinheiro colocando mais vaca, ou de todos aqueles demais esforços que eu preciso fazer em técnicas de produção e por aí vai. Então, pensa um cara que ainda não utiliza a somatotropina na propriedade dele. Pensa um cara que às vezes não está fazendo manejo de pré-parto. Pensa um cara que não está fazendo a silagem de acordo, etc. E tal. Trazer o confinamento pode liberar para ele o tempo que ele precisa e pode liberar para ele a organização que ele precisa para poder conseguir implementar as outras coisas. Que às vezes no sistema, no modelo que ele está e às vezes descrente da atividade, ele vai demorar muito mais.
eu atraso a entrada do composto, O entendeu? principal, a condição ambiental para todas essas técnicas começarem a ter condição de trazer resultado, Com certeza. surtirem efeito. E eu vejo da seguinte maneira, desde que ele tenha a cabeça para as outras coisas. Eu acredito que um pouco também do que o Fábio falou, eu não sei se foi com essa intenção, mas eu vejo que isso é um efeito indireto do negócio. É que a partir do momento que você tem tudo correto, você tem todas essas outras técnicas já implementadas, significa que ele tem um fator tecnológico, ele tem entendeu? Um grau tecnológico de entendimento do que é a profissionalização da propriedade, que justifica você trazer um confinamento que também tem todas as suas questões de profissionalismo mesmo para você fazer aquilo, né? Mas eu concordo com você, às vezes você esperar o perfeito para poder tomar um passo desse de fazer o compost, Não tem como. a gente falou bastante aqui por causa do bolo de casamento e tudo mais, pode ter dado essa impressão também de que você precisa estar tudo perfeito, né? Não. Às vezes Mas- melhor o feito do que o não Do que o feito. perfeito, exatamente. Eu tenho alguns exemplos assim, né? A gente também não pode se alongar muito, mas a gente visitou uma propriedade essa semana onde a gente fez um evento para conversar um pouco melhor. E aí tu chega assim, é fato, um compost muito bem construído, uma oportunidade de melhoria fantástica na gestão do compost. Tá? Assim, fantástico. Só que quando tu tem mais pessoas junto, tu não tem o direito de externar 100% das oportunidades de melhoria para o público. Então, tu tem que fazer isso com a gestão da propriedade. Mas lá, o produtor disse assim, veja bem, ele tem uma oportunidade de melhoria muito boa, porque a estrutura está feita. Tá? Ele tem tudo. Ele só precisa ajeitar a forma com a qual quer trabalhar. Ele tinha 2.000 litros de leite por dia e hoje ele tem 3.000 litros de leite por dia. E ele não está tirando do sistema metade do que ele pode tirar. Entendeu? Aí, ou seja, mais um indício que se paga. Aí, indo ao encontro disso que o Ronaldo falou, eu tenho um cliente lá no Paraná que ele me procurou no final de 2015, início de 2016, para confinar a vaca. Ele é um exímio produtor de gado de corte. Né? Ele tem muita produção de carne na propriedade. E hoje ele ainda diz assim, eu não sou apaixonado por vaca de leite. Eu olho para uma vaca de leite e enxergo uma vaca de corte, mas eu sou apaixonado pela liquidez que a atividade de leite traz para a minha propriedade. E agora está na hora de eu fazer meu compost. E a gente está trabalhando na construção, né, no assessoramento da construção do compost barn dele agora, sendo que a gente começou essa conversa lá, o primeiro contato foi em novembro de 2015 e o segundo contato foi nessa época durante a AgriShow em Cascavel. E dali a gente se conheceu, ele virou cliente e agora que ele foi colocar o compost. Show rural. Show rural, lá em Cascavel. Isso, no show rural em Cascavel. E aí, estou eu visitando um camarada lá em Salto Londres esses dias. Ele olhou para mim assim, você não teve numa feira lá em Dois Vizinhos, uns 5, 6 anos atrás, uma maquete de um compost? Tive. Por tua causa eu fiquei 2 anos sem fazer meu compost. Ai, meu nossa, isso é muito bom. Nossa Senhora. Eu fico ou eu corro? Aí eu digo, tá, mas me conta mais. Ele disse, rapaz, eu saí de casa para ir lá buscando informação. E encontrei uma pessoa lá. E felizmente, e de lá para cá, eu digo, mas quem era aquele cara? Com quem foi que eu conversei? Eu não peguei contato, porque o produtor de leite, às vezes, ele tem muito medo de ou pegar o contato ou dar o contato dele, achando que virar o camarada uma vai obrigação. azucrinar a vida dele, tipo telemarketing, né? Me contrata. Não é assim. Né? A gente respeita muito, a nossa liberdade, ela termina onde começa o outro. E aí ele disse assim, rapaz, e para minha felicidade, hoje você está aqui na minha propriedade. E eu ainda naquela, né? Mas por que ele esperou 2 anos? Ele disse, você me mostrou que eu tinha a oportunidade de melhoria, de me capitalizar melhor e me profissionalizar como produtor, né? Nessas questões de produção e tudo mais. E aí eu demorei 2 anos amadurecendo a gestão da minha propriedade, né? E eu fui para o Compost Barn, eu ainda podia esgotar as possibilidades do sistema pasto com suplementação que eu tinha, mas o momento era aquele. Se eu perdesse aquele momento, e hoje eu sou referência na região, graças ao que eu escutei lá atrás,
e amadureci a ideia durante 2 anos dentro da minha propriedade.